O Randolph Rodrigues, que além de senador, também é o líder do governo no Congresso, deixou o partido dele, o Rede Sustentabilidade. O anúncio da desfiliação veio logo depois de uma decisão do IBAMA que afeta o estado dele lá, o Amapá. Mas por trás disso também pode ter aí um certo conflito com a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. A relação no âmbito da rede já há algum tempo eu já tinha trazido algumas reflexões no âmbito da discussão que nós tínhamos de que a relação já tinha se esgotado. Como é que é essa história? Essa história, ela, na verdade, tem muitos elementos, né? Vamos começar, então, pela tal decisão do IBAMA, que eu acho que é o melhor ponto de começo. Na verdade, esse é um projeto antigo aí, que já está desde 2011 correndo, da Petrobras querer explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. O pessoal fala lá que a foz do Rio Amazonas seria um novo pré-sal de tanto petróleo que pode ter lá. Mas, obviamente, um projeto desse tipo tem muita oposição aí dos povos indígenas, dos ambientalistas, porque tem muita coisa aí em jogo, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista ambiental. E o senador Randolph Rodrigues ele estava demonstrando apoio a esse projeto, porque seria um projeto que poderia beneficiar economicamente o estado dele, né, o Amapá. Mas o projeto não passou. O IBAMA foi lá e falou: não vai rolar exploração de petróleo aqui. E aí, poucas horas depois do anúncio dessa decisão do IBAMA, o Randolph deixou o partido do qual ele fazia parte, que era o Rede Sustentabilidade. Obviamente, as pessoas associaram as duas coisas, né? Ele saiu por causa dessa decisão. Mas a verdade é que provavelmente tem muito mais coisa em jogo. E eu vou deixar o pessoal lá do ICL Notícias explicar para a gente o que mais pode estar em jogo nisso aí. Esse rompimento do Randolph Rodrigues com a Rede Sustentabilidade era bastante esperado. Randolph Rodrigues, Marina Silva e Heloísa Helena já não vinham conversando de acordo com os mesmos vocabulários já há muito tempo. Eles divergiram sobre o posicionamento na última eleição, divergiram sobre a estratégia de atuação de lançar ou não uma candidatura do partido. E vale dizer também que a própria Rede Sustentabilidade hoje tem pouquíssimo número para fazer voz e para lançar as bandeiras que ele pretende desenvolver como o próprio tema de sustentabilidade. Então, ó, aí ele já colocou vários pontos, né? Então, teve aí o caso da eleição de 2022, que a Marina, que vale lembrar, uma das fundadoras do partido, ela demorou muito para declarar apoio ao Lula em 2022, né? E, inclusive, se cogitou candidatura própria do partido. Mas também tem a questão do tamanho do partido, né? Que o Randolph tem projetos que um partido do tamanho do Rede não consegue comportar. Hoje o partido só tem 2 deputados eleitos, Marina Silva e Túlio Gadelha, contando que Marina está afastada, Túlio Gadelha passa a ser o único deputado em mandato e também no Parlamento Federal a representar a Rede Sustentabilidade. Marina está afastada porque é ministra do Meio Ambiente, né? Outro ponto também que vale a pena de deixar aqui destacado é que o próprio Randolph Rodrigues pode e possivelmente já esteja pensando em uma disputa eleitoral que ele vai ter que se colocar à disposição daqui a 4 anos. E a Rede de Sustentabilidade não vai ter nem caixa, nem envergadura de posicionamentos e articulações possíveis para viabilizar sua candidatura, seja de novo ao Senado, seja ao governo ou qualquer outro cargo que ele venha a se colocar. Então, é um rompimento já esperado, já vinha sendo mapeado esses atritos por aqui, e agora é esperar muito o caminho que ele vai traçar. Vai realmente se coligar e trazer de novo um viés muito mais dentro do PT, ou vai ficar em algum partido satélite como o PSB, que também foi bastante fragilizado nas eleições? Ele, como líder do partido do governo no Senado e no Congresso Nacional, possivelmente tenha que se aproximar um pouco mais e abraçar a bandeira petista para a próxima eleição, Vivian. Aí já está meio que dizendo que já se fala nos bastidores, né, que provavelmente ele vai se aproximar mais do PT. Não se surpreendam, não vale fazer cara de Pikachu surpreso se daqui a um pouco o Randolph se filiar ao PT. Agora, foi colocado ali várias razões para a saída dele, mas isso não quer dizer que o projeto lá da Foz do Rio Amazonas também não tenha nada a ver, né?
Então, aqui o Guilherme Amado trouxe no Metrópolis, nessa reportagem aqui, líder do governo Lula rompe com Maria da Silva e deixa a rede, que tem essa questão do projeto sim, né? Ele vai colocar aqui no texto que os interlocutores do senador afirmaram que ele viu na decisão da Marina sobre o projeto lá na Foz Rio Amazonas uma forma de retaliação a ele, né? Que os dois já estão disputando espaço dentro da rede, né? No partido há muito tempo e que o ponto aí que culminou nessa disputa deles foi a vitória da Heloísa Helena como presidente do partido, com apoio do Randolph, não da Marina, que os dois já não se falam há meses e o Randolph sequer foi a posse da Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente lá no começo do governo. Então, teve até essa interpretação dele de que talvez ter embarrado o projeto não foi nem uma decisão pensando questão ambiental, mas como uma retaliação. Vale dizer que isso é a visão do Randolph. Obviamente, a posição da Marina é outra sobre essa decisão. A ação da ministra foi em seminário promovido pela Folha. Marina Silva foi questionada se os compromissos ambientais assumidos pelo Brasil são compatíveis com uma eventual exploração de petróleo na foz do Amazonas. Se trata, sem sombra de dúvidas, de um empreendimento de altíssima complexidade, é inegável que tem altíssimo impacto ambiental, simbólico e político, e que vai ser considerado do ponto de vista técnico. Então, ela está dizendo, uma questão técnica, não teve nada deixando de lado essa visão aí de que seria uma retaliação. Mas, enfim, por enquanto é isso, a gente vai falar mais dessa questão em outro corte, mas para esse corte aqui são esses os fatos. Agora eu vou abrir aqui espaço para o Anderson dizer o que ele acha dessa treta até agora. O momento... Essas saídas, entradas de governo vão existir sempre. É que o governo ainda está se consolidando após 4 anos de perversidade, de tudo terra arrasada, né? Mas, dentre mortos e feridos, uma coisa que eu posso dizer, e a gente sabe, é que a Marina é técnica em relação a isso. Há valores que você tem em pessoas que ela defende bandeiras com seus defeitos e suas qualidades, que elas não mudam. E o Randolph até assustou um pouco as pessoas que acompanham ele, porque ele realmente está muito afim desse projeto, até falou, as pessoas do Estado têm que ter voz, têm que opinar, ou seja, ele vê pelo lado de sustentabilidade e de progressão do Amapá, mas só que a questão é ambiental, porque a gente está falando de uma área que já tem os seus problemas ambientais. Eu estava vendo esse tempo, Sofia, aumentou muito o desmatamento, sabe? Muito mais. Então é uma luta gigantesca de desmatamento de toda a preservação e sustentabilidade do país, e eu imagino que a Marina está vendo a longo prazo como isso pode afetar, né? E ela já tem uma cabeça lembrando já de Belo Monte também. Então a gente não podemos esquecer, como eu digo, ela não perde as convicções dela, mas também o próprio país mostra sinais que hoje o que importa é a gente ter o capital vindo da exploração, e a gente sabe que a exploração de recurso natural, Sofia, não é uma coisinha bonitinha, bacaninha. No papel é tudo muito bonito. Quando começa a extração, a gente sabe no que vai dar se não é feito, até porque um projeto desse, ele não visa um governo de 4 anos, ele visa décadas, 100 anos às vezes. Então, esse é o pensamento que se tem que ser levado. Nessa disputa, quem perde? Na verdade, eu não sei se tem perdedores, porque o Randolph também tem um alinhamento ao PT gigantesco. Só tem uma coisa assim, né? A gente gosta do Randolph, né? Ele tem uma articulação política muito importante. Eu vou ser muito sincero, aí é uma opinião mesmo. Eu torço que isso seja muito mais daquela coisa técnica, da discussão, que não seja por questões pessoais, porque utilizar um momento desse, né, para poder fazer uma mudança de legenda no atual cenário que nós temos, aí eu acho que não é bom.
não é bom. Acredito que dá para ser feito. Se ele tiver que sair, está saindo, está tranquilo. Se é por divergência dessa, um é técnico, outro está vendo que a exploração do local é importante para a progressão da vida financeira da cidade, do estado, está tudo bem. Mas que não seja só um motivo de saída de legenda pensando lá na frente, né? Porque dá para fazer isso de outra forma. Ninguém, ninguém é obrigado a nada. Você pode simplesmente falar assim, ó, eu estou saindo e vou para novos ares. Mas eu acredito que nessa daí é muito difícil dobrar a Marina. Nem o norte-americano que veio um tempo atrás aí conseguiu. Ela conseguiu até fazer o rapaz ficar ouvindo ela, e ela é inflexível nisso. Vou ser muito sincero, por tudo que nós temos aqui, tem o lado político de legenda, mas a gente também, eu fico com o meio ambiente aí por enquanto, porque a gente viu e está vendo o quanto essa questão, essa pauta aí foi minada há 4 anos, agora que está tentando se ajeitar. É complexo, mas acho que dá para tirar outras saídas aí. Acho que no futuro, com uma economia mais sólida, dá para a gente tirar outras saídas que não seja a princípio dessa forma de exploração pela exploração.